gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todo mundo bem, eu tô bem, graças a Deus. Bora iniciar mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é explicando pra vocês, né, um pouco como vocês já viram no título. Atualmente eu tô desempregada aqui em Portugal, né, não por escolha minha, né, o serviço, né, acabou a demanda, então quando cai a demanda, né, eles acabam mandando as pessoas que são temporárias embora, né? Assim como muitas, né, tava ali dentro daquela empresa, eu também fui mandada embora, né? Por esse motivo. Então, antes de iniciar esse vídeo, já vou pedindo para vocês, deixando aquele like para fortalecer o canal. E quem é novo por aqui, se inscreva no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trazer aqui. E para quem não me conhece, né, eu sou a Carol, aqui eu falo de tudo, né? Abordo sobre o meu dia a dia, minha rotina, os meus acontecimentos que vai acontecendo aqui morando em Portugal. Então, bora lá pro vídeo. A empresa já estava com trabalho muito reduzido, né? Antes mesmo das férias de agosto, né? Já estava muito pouco. Então, quando foi chegando perto das férias, caiu muito, né? Então, já não tinha muito serviço, né? Ficava ali, eles ficavam arrumando serviço para nós fazer. Então, quando chegou as férias, nós tivemos as nossas férias. Quando nós voltou, o galpão já tava cheio, porque não tava saindo encomenda, não tava saindo nada, né? Então, tava tudo ali no armazém, né? Tudo ali estocado, não tava saindo muito pouco. Ainda assim, tinha alguns pedidos, então os pedidos que tava, que chegava e já era para sair, então não estava fazendo, só que foi caindo a demanda. Então, depois de alguns dias, né? Chegou a carta para mim, né, falando que meu contrato seria encerrado, né, então eu teria que cumprir os 30 dias de aviso prévio, né. Então a mulher da agência entrou em contato, falou se eu recebi a carta, eu disse que sim, que já estava ciente, né, do acontecimento e tudo, então eu iria cumprir o aviso prévio. Então ela perguntou, né, para mim se eu ia cumprir ou não, e eu disse que sim, iria cumprir. Então ele cumpriu meus 30 dias, né, tudo certinho. E quando você recebe essa carta, né, essa carta vem dizendo até o dia que você vai trabalhar, e também vem a carta para você dar entrada, né, no centro de empregos, e também falando o motivo pelo qual você está sendo despedido, né. E ali na carta veio, né, falando o motivo pelo qual eu fui despedida, que era pela demanda ter caído, né, da empresa, né. E meu contrato também era por isso, era assim, né, tava dizendo se caso a demanda caísse, poderia ser encerrado o contrato. Então assim foi, né. Então, e quando você também recebe esta carta, você tem 30 dias, né, para dar entrada no centro de empregos, né. Então, depois de uma semana, eu dei entrada, né? Então, aqui o meu eu não precisei marcar para mim poder dar entrada, né? Eu já cheguei ali no centro de emprego, cheguei mais cedo e aí eu já consegui fazer sem marcação. Mas sei que em muito lugar você precisa de marcação para poder dar entrada, né? E ali, quando você chega nesse centro de emprego, você tem que apresentar a carta que você recebeu e ali ele vai preencher com seus dados uma ficha toda, né? E perguntar quais experiências você tem e qual área você tem interesse. Então, assim, eles vão procurar emprego para vocês, né, ali, tudo, né? E se não tiver emprego, eles vão falar assim que tiver, nós entraremos em contato, né? Ou se tiver ali no momento, eles vão te oferecer. E quando eles te oferecer, vocês sempre, caso você não queira, nunca diz, eu não quero essa vaga. Sempre especifica por que você não quer aquela vaga. Então, no meu caso, não tinha aparecido nenhuma vaga perto, não tinha aparecido nada do que eu estava querendo, né, da minha experiência. Então, ele foi, ali fez meu dados, preencheu, deixou tudo preenchido ali. E logo em seguida, ele já viu que eu tinha direito ao seguro-desemprego. Ele perguntou, você quer dar entrada no seu seguro-desemprego? Eu disse sim, quero entrar. E perguntei como que funciona, né? Então, ele me explicou certinho, né? Quando você tem um tempo, né, você tem direito ao seguro-desemprego, então é só você aguardar durante 2 semanas que chega uma carta para você dizendo se você foi aprovado ou não para receber o seguro-desemprego. Então ele falou que eu tinha que aguardar essas 2 semanas, né,
Então, aí ele fez, ele preencheu lá os papéis e eu assinei. E aí, lá mesmo eles te oferecem curso, né? Pra você, se você tá interessado ou não. E aí eles me ofereceram um curso e eu disse que sim, que aceitaria, porém, né? Aí vem a moça responsável, né? Pelo processo todo, né? Do curso. Ela perguntou se eu tinha diploma reconhecido aqui em Portugal, né? E aí eu não tinha um diploma reconhecido aqui. E para fazer esse curso que eles oferecem, você precisa ter o diploma. Se você não ter o diploma, você não consegue fazer nenhum curso, né? Foi assim que ela me disse. Então eu não consegui fazer o curso. E também quando você for dar entrada no seguro-desemprego, se caso você tiver o recibo verde, né? Se você tiver o recibo verde, você não dá entrada antes de cancelar o recibo verde. Você cancela para dar entrada no seguro-desemprego, né? Se você tiver direito. Porque se você dá entrada no seguro-desemprego e tiver com o recibo verde aberto, você não consegue receber o seguro-desemprego. Aí o seguro-desemprego é cancelado, tá bom? Então não esqueça desse detalhe, né? Fecha lá o recibo verde e aí sim você vai dar entrada. Bom, então como eu não tinha, né? Então não precisei fazer nada. Então fui para casa. E aí depois de 2 semanas chegou a carta da Segurança Social pra mim, né? Então lá tava notificado, né, se eu fui aprovada ou não para receber o seguro-desemprego, né? Porque sim, pode ser cancelado, tá, gente? Não é aprovada para nós receber. Então eu fui aprovada. Então não tem como eu dizer para vocês se um valor, né? Porque vai depender muito do quanto você recebe, qual era o seu salário, né? Durante aí o período, né? Que você precisa para poder receber, né? O seguro-desemprego. Eu sei que para receber o seguro-desemprego, muita gente fala que você precisa ter trabalhado pelo menos 1 ano em Portugal, tá? Então o meu já tinha mais de 1 ano. Então aí contabilizou lá o tempo e o valor, né? Do salário. Então cada salário, cada pessoa vai receber aí de acordo com o seu salário e o tempo de contribuição. Então não tem um valor exato. E também caso vocês não esteja de acordo com aquilo que você vai receber, você pode entrar com uma ação lá falando que você não concorda com o que você vai receber também. Então não foi o meu caso, tá de acordo. Então vou receber o seguro-desemprego. E o seguro-desemprego é diferente do Brasil. Aqui você pode receber até 2 anos. E no Brasil eu sei que é durante 5 meses. Então é diferente nessa parte. Porém, tem um detalhe. No Brasil você consegue receber normal, né? O seguro-desemprego durante 5 meses. Porém, aqui em Portugal é um pouco diferente. Então, aqui você tem que comprovar toda semana que você tá procurando emprego. Eles te dão um papel que você vai às empresas. Se a empresa não estiver contratando, a empresa tem que dar um carimbo lá. Então, você tem que estar comprovando, né? E quando aparecer, você sempre tem que estar indo nas entrevistas de emprego, mesmo você não estando de acordo com aquela proposta, você tem que ir. E também quando chegar lá e você não quiser, você também tem que não simplesmente falar não, eu não quero. Você tem que especificar por quê, entendeu? Nunca diz não, senão eles cancelam seu seguro-desemprego caso você esteja recebendo. Então eu tô sempre comprovando lá, né, toda semana. Como que é esse comprovativo? Se você estiver mandando por e-mail, estiver indo até as empresas, que nem no meu caso eu tô mandando toda semana pelos sites, né, de empregos aqui. Então eu tenho que tirar um print, né, e juntar todos esses prints. Depois, caso eles me chamar, eu tiver essa comprovação. Então eu tenho que ter um comprovativo por semana, né, para mostrar para eles que eu tô procurando. E também, além disso, tem uma palestra online, né, videochamada, que você tem que sempre estar participando, né? Eu já participei de uma, agora vai ter outra, então você sempre tem que estar participando, né? Porque senão eles vão ver que você não tá participando e você tem que dar uma boa justificativa. E não é qualquer justificativa que eles são aceitáveis, tá bom? Mas assim, quando tem essa chamada,
participa, porque lá eles vão estar explicando detalhadamente como vai funcionar esse processo enquanto você estiver desempregado, tudo que você tem que fazer, os seus deveres, tudo que você tem que cumprir, tudo certinho, tá bom? Então, gente, eu vou esclarecer uma dúvida aqui, que tem umas pessoas que me perguntou, eu acho que também pode ser dúvida de algumas pessoas, que é a partir de quanto tempo pode ser solicitado o seguro-desemprego e só quem tem residência? Bom, gente, se você tá contribuindo tudo certinho, se você tá registrado, se você tem um contrato, você já recebe. Agora, o tempo é 1 ano, tá bom? Mas aí quem vai te dizer se você tem direito ou não é quando você for no centro de emprego, que lá eles vão ver se você tem direito ou não. E também a outra dúvida é se só tem direito a receber o seguro-desemprego, que é o subsídio, que fala aqui em Portugal, se é 1 ano direto trabalhando. Bom, no meu caso, eu não trabalhei assim 1 ano certinho em uma empresa. Eu trabalhei um tempo em uma, e um tempo em outra e outra. Então, tem meses que eu fiquei desempregada, né? Não fiquei por muito tempo, fiquei umas 2 semanas, já arrumei outro. Então, não precisa ser 1 ano direto em uma só empresa para você poder receber o subsídio de emprego, tá bom? E uma outra dúvida, né, que me falaram, que me perguntaram é se começa a fazer o curso, se você, quando arruma emprego, cancela o curso, né? Você não pode mais fazer o curso, né? Sim, gente, se você tá lá fazendo o curso, se você aceitou, só que caso aparecer uma vaga de emprego e você vai começar a trabalhar, automaticamente você perde o curso, tá? Eles cancelam o curso, porque eles dão prioridade ao emprego, entendeu? Então você, mas só falta 3 meses para me terminar. Eles vão cancelar, tá bom? Aí é porque a prioridade deles é emprego. Essa é uma parte ruim que eu vejo, né? E mais um detalhe, né, também, que nem eu, com a minha idade, eu tenho que comprovar 1 vez por semana que eu tô atrás de emprego, né? Tem que ter um comprovativo. E quem tem mais, se eu não me engano, de 45 anos, né, pra cima, né, dependendo de cada idade, né, você tem um tempo de comprovar. Então, tem pessoas com certa idade de 45, é 1 vez por mês, né, e pessoas com mais idade de 3 meses, né. Então, assim, gente, tudo tem explicado quando você dá entrada no seguro-desemprego. Aí tem lá, você vai deixar seu e-mail. Então, vai chegar um e-mail para você dizendo no dia que vai ter uma reunião em vídeo chamada, né, com você e com mais outras pessoas, né. Então, lá você consegue tirar suas dúvidas, a pessoa vai explicar tudo como funciona para você. Então, é muito importante você participar dessa reunião que eles fazem, né? Então, é muito legal, você pode estar fazendo dentro da sua casa lá mesmo, ele vai ligar, eles têm aplicativos, né? E é bem legal e bem interessante, eles explicam tudo como funciona. E também tem uma parte lá que eles falam, se você for sair do país, for viajar, alguma coisa, você tem que avisar com 30 dias com antecedência. Você não pode simplesmente sair do território aqui de Portugal e simplesmente fazer sua viagem, né? Você tem que especificar tudinho, mesmo se você for até Lisboa, né? Ou vir para Porto, você tem que especificar a sua ausência, tá? E você tem que falar 30 dias com antecedência. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo, né? As perguntas que eu souber, né? E caso alguém também souber, pode te responder aí, né? Bom, gente, então é isso, né? Vim explicar um pouco pra vocês minha situação e como funciona, porque eu sei que tem muita gente com dúvida, né? De como funciona, né? O subsídio de emprego aqui em Portugal, né? E assim como eu tinha muita dúvida, então eu vivia perguntando pra toda gente aqui, né? Como que funciona. E cada um dizia uma coisa. Agora eu tive a minha experiência, então eu vim passar pra vocês agora a minha experiência, né? Porque acho muito importante a gente poder falar a experiência da gente, né? Trocar experiências, né? Então é isso, então eu vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer o canal. E até o próximo vídeo.